Para enfrentar os desafios de limpeza na capital fluminense, a Conlurb tem investido em tecnologia para ampliar a capacidade operacional. Olá, boa noite. No Jornal do Rio Entrevista deste sábado, a gente conversa com Flávio Lopes, presidente da Conlurb. No dia 16 de maio é dia do Gari, tem muitas ações previstas para essa data e a gente vai falar também sobre a administração do Flávio esses últimos 2 anos, para ele fazer um balanço. Eu já queria começar fazendo essa pergunta e agradecendo a sua participação, Flávio. Olá, Edson. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está chegando agora no dia do Gari, dia 16 de maio. Né? Eu comecei junto com o prefeito Eduardo Paes, então dia 1º de janeiro de 21. A gente completou agora 2 anos de muito desafio, muito trabalho, muito esforço para poder recuperar a empresa. Né? Então, respondendo diretamente a sua pergunta, a gente passou por um primeiro ano que a prefeitura tinha um problema financeiro muito grande. A Conlurb não passou ao largo disso, né? Também sofreu muito com isso, então tinha muito equipamento sucateado, estava um pouco asfixiado financeiramente. O primeiro ano foi um ano de ajustes e o segundo ano foi um ano da gente criar musculatura na empresa. Né? Então a gente começou a trazer novos equipamentos, trazer inovação para a cidade, a gente aumentou e muito a capacidade operacional da companhia, isso graças ao orçamento que a gente conseguiu junto ao prefeito, um orçamento recorde para a Conlurb na sua história. E a gente vem tentando agora aumentar, com essa musculatura toda, aumentar a eficiência da companhia nas suas rotinas dentro da cidade. Quais os principais desafios? Os grandes desafios que nós temos é a capilaridade da cidade. A gente tem uma cidade muito heterogênea nas suas diversas áreas, com necessidades diferentes de serviço. Então a gente precisa fazer um zoneamento da cidade e atuar diferente nela. Então a gente tem áreas na cidade onde a característica é um trabalho muito mais forte, mais intenso, né, mais robusto, com pá mecânica. E a gente tem áreas na cidade onde a grande necessidade é um trabalho um pouco mais fino, de ajuste, de corte de vegetação e daí em diante. E para isso houve investimento em tecnologia, né? E continua acontecendo também. Como falei, a gente tem um orçamento recorde, né? Tivemos agora para esse ano na cidade, principalmente na parte de custeio, que é de onde vem esse serviço, né? Todo o aluguel de equipamentos, novos equipamentos. A gente acabou de lançar 2 equipamentos novos na cidade, que a cidade nunca teve. Um deles é a primeira vez no Brasil. O primeiro deles é um equipamento que a gente está chamando de robô, né? Ganhou o apelido de robô, mas é um equipamento de corte de vegetação de grande escala, de grande volume, controlado por joystick. Então, ao invés do gari ficar na roçadeira, debaixo do sol, naqueles grandes descampados, ele vai controlar isso por joystick. É um equipamento bem bacana de se ver, inclusive a gente lançou com a reportagem da Band. E o segundo é o equipamento que a gente usa para limpar a areia das praias. A gente já tinha aqueles grandes tratores, né, que a gente chama de gama cobra, é o apelido, para revolver a areia, mas agora a gente tem o equipamento manual, é um pouco menor, é onde vai um gari, como se fosse um cortador de grama caseiro, mas ele faz a limpeza da areia de praia. Então ele vai estrear agora esses dias e a gente vai estar para o próximo verão aí bem preparado. Flávio, a gente teve a regulamentação da profissão de gari há pouco. E o que muda na vida dos trabalhadores, desses trabalhadores? O que já mudou na vida deles? Esses 2 anos que a gente vem fazendo de investimento não foi só de investimento em equipamentos, tá, Edson? A gente fez muito investimento em condições de trabalho. Então, a gente está reformando muitas gerências da empresa. A gente tem a de Botafogo, é uma gerência nova, a gente está tirando uma gerência de dentro da Maré, colocando ela do lado de fora para a gente poder fazer um atendimento melhor, em melhores condições para os garis. A gente inaugurou a gerência de Curicica, enfim, tem muitas gerências novas. E a gente também fez um investimento recorde em equipamentos de proteção individual. Só para você ter uma ideia, ano passado o nosso investimento foi de 3,5 milhões de reais. O maior investimento que a cidade já tinha feito na sua história tinha sido 2,4 milhões, alguma coisa assim. Nos últimos anos vinha de uma média de 1,5 milhão, 1,8 milhões, 2 milhões. E esse ano a gente já tem 2 milhões de reais em novos equipamentos. Então, só para dar um exemplo, a gente já comprou, já chegou a primeiro lote e está chegando agora na sequência, uma capa de chuva nova para os garis. A capa de chuva era aquela capa descartável, né, que a gente trabalha na chuva, né, em condições adversas. A gente hoje tem uma capa, tem até um vídeo do prefeito, ele quer uma capa para ele, né? É uma capa que o pessoal está chamando de capa da NASA, né? Um material muito diferente, muito resistente, que traz muito mais conforto para o nosso gari. O governo do Eduardo Paes, do prefeito Eduardo Paes, sempre está caminhando nesse sentido da sustentabilidade. Eu imagino que a Conlurb também tenha ações para melhorar a coleta seletiva e incentivar que seja feita a separação de materiais dentro das casas. O que tem sido feito nesse sentido?
Olha, Adson, a gente tem um volume de coisas muito grande nessa área, né? Quando a gente fala de coleta seletiva, a gente pensa só no pessoal em casa, separando o material, né? Obviamente passa por aí. A gente tem na nossa área de coleta seletiva, agora a gente tem feito um programa para os grandes condomínios chamado Selo Azul. E a gente vai dar esse reconhecimento, né, um selo para os condomínios que fizerem a adesão ao nosso programa de coleta seletiva. O nosso grande desafio da coleta seletiva é a gente não desperdiçar frota, porque é muito caro, a logística é muito cara. Então, se a gente sai com um caminhão e ele fizer uma rota e ficar vazio, é um desperdício de dinheiro. Então, a gente precisa ter as rotas com essa coleta seletiva. E esse trabalho junto aos condomínios vem nessa direção. Mas a gente tem tantos outros trabalhos acontecendo. A gente tem com algumas escolas da rede municipal onde a gente faz a merenda, né? A Colurb, não sei para quem não sabe, né? As merendeiras de grande parte da rede municipal são funcionárias da Colurb, né? E a gente está separando a parcela orgânica desse material, que é o resto de comida, e a gente está levando isso para o Caju e fazendo compostagem. Esse material não vai mais para o aterro. Assim, dessa forma a gente evita o gasto de combustível, toda a logística de levar esse material para o aterro. A gente aumenta a vida útil do aterro, né, porque você consome menos a vida útil. Então, tem muita coisa acontecendo. E o último é um programa bem legal que a gente tem com a cidade de Colônia, onde a gente está transformando o antigo refeitório do Caju num centro de distribuição de alimentos. E a gente, em parceria com algumas redes de supermercado da Zona Sul, o alimento que não é mais vendido, mas ele é consumível, ele está bom para o consumo, ele vai ser segregado, não vai virar lixo, esse material vai ser transportado para o Caju, acondicionado e vai ser distribuído para entre 3 a 5 mil pessoas por dia na comunidade de Graça. Então a gente tem um programa de evitar o desperdício desse alimento. A gente vai, de novo, né, consumir menos logística, então menos combustível, não vamos ter que consumir menos a vida útil do aterro e ainda vamos trabalhar para diminuir a insegurança alimentar de 3 a 5 mil pessoas no entorno do Caju por dia. A gente que está na reportagem ouve muitas reclamações e aí não tem como não aproveitar a sua presença aqui, Flávio, para falar um pouco sobre as ações que a Colurb está fazendo em relação às podas de árvores na cidade, que também é uma responsabilidade da Colurb e muita gente não sabe. O que foi feito para melhorar esse serviço para o carioca? A gente aumentou a nossa capacidade, os nossos conjuntos, né, que a gente chama de poda, em mais de 30% já. O que isso quer dizer? Só para você ter uma ideia, a gente chega a fazer 15 mil manejos arbóreos por mês. Tá? Mas a gente tem uma grande dificuldade hoje na cidade, que é fazer a poda da árvore quando ela está em conflito com a rede elétrica da Light. Então, a gente já teve no passado, graças a Deus eu não estava na empresa, mas infelizmente isso aconteceu, um gari que morreu fazendo a poda de uma árvore numa rede elétrica, foi eletrocutado. A gente não tem eletricista. Tá? Então, a gente não pode fazer a poda se isso estiver... sem o desligamento sem o desligamento da rede. A gente precisa da Light para fazer isso. A Light tem os motivos dela, que ela tem a dificuldade de fazer. Em alguns momentos ela faz essa poda, é uma poda bem mais agressiva do que a nossa. Quem olhar isso sabe identificar, né, ver a diferença. Mas a gente tem essa dificuldade hoje na cidade. Uma ordem minha, nossos garis não fazem poda com a rede viva, que é o que a gente chama. Eu não permito que nossos funcionários corram esse risco, mas a gente tem essa dificuldade na cidade. Então, poda é um grande desafio hoje, com a quantidade de redes aéreas elétricas que a gente tem na cidade, né? Infelizmente não é subterrânea, a gente tem esse problema na cidade. Flávio, 16 de maio, dia do gari, fica aqui o nosso abraço para todos esses trabalhadores. E eu queria que você falasse sobre as ações. Fiquei sabendo, Flávio, que tem negócio de corrida aí, o pessoal tá marcando corrida. Já me falaram, você vai correr? Eu falei, olha, não sei se eu vou ter essa disposição, mas estou pensando. É isso mesmo? Tem corrida também para marcar? Vai ter uma corrida no domingo após o dia 16 de maio, se eu não me engano, de cabeça acho que é dia 21, tá? Vai ser na Quinta da Boa Vista, às 9 horas da manhã. Você pode ir lá, quem não for correr, a gente vai ter uma corrida de 6 quilômetros, mas também vai ter um trajeto de 3 quilômetros para fazer uma caminhada, quem não quiser correr. Tem gente que está brincando que vai correr os 3. Então... eu acho ótimo, inclusive. Queria fazer um convite para você, então. Lógico. Já que me convidaram para correr, vamos junto. Vamos lá, vai ser um prazer. Vamos ver se o Flávio vai correr. Meu querido, muito obrigado pela prazer. participação aqui com a gente, por esclarecer, aproximar a Colurb da população para entender o trabalho que está sendo feito e poder colaborar também. Tá bom, à disposição, sempre que vocês precisarem, é um grande prazer para mim.